Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a nossa aula sobre o governo JK e Jânio Quadros. Hoje nessa aula nós vamos destacar esses dois governos que dando continuidade àquele quadro de governos do período em que nós temos a nossa experiência, o período democrático brasileiro que foi de 46 a 1964, tá? Bom, conforme eu tinha falado no último vídeo de vocês, esse período, tá, em fins de 1955 até em janeiro de 56, foi um período muito turbulento da história brasileira, tá? Em que ocorreu até um golpe preventivo para que o JK, o Juscelino Kubitschek, eleito democraticamente, eh, pudesse assumir a presidência do Brasil, né? Então, aquela comoção que ocorreu desde o suicídio de Vargas, né, fez com que um golpe militar que estava ali em franco desenvolvimento, ele fosse o quê? Ele tenha sido passado por um recuo, né? E a eleição do JK, um médico mineiro, ele vem aqui a calhar com um projeto de continuidade do desenvolvimento, da modernização do Estado brasileiro, né? E aí é dentro desse quadro que nós vamos começar a falar sobre esse período desenvolvimentista, tá? Então, o primeiro destaque que eu dou para vocês aqui, a gente pode observar aí no roteiro de vocês, é que no governo de Juscelino Kubitschek nós temos a política conhecida como política desenvolvimentista. Esse conceito é importantíssimo, ou conhecido também como política nacional desenvolvimentista. Por quê? Porque essa política do JK ela a, 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 marca o estilo em que o JK vai desenvolver. Então é investimento, você pode marcar isso, que é essa política desenvolvimentista, é investimento em uma série de setores, tá? Utilizando tanto o capital nacional quanto o capital estrangeiro, tá? Então essa política chamada de nacional desenvolvimentista, ela agrega esses dois fatores. Eu falei para vocês isso, a gente tem que estar muito centrado. Na última aula eu falei que existia, por exemplo, o lado nacionalista e o lado entreguista, liberalista. Isso vai ser uma lógica durante todos esses governos, durante de- desde Vargas até o João Goulart. Aqueles que se inclinaram totalmente na ala nacionalista tiveram um grande problema, como a gente viu com Getúlio Vargas. O JK ele já vai ficar ali em meio termo, utilizando tanto o investimento, abertura para o capital estrangeiro, quanto também o desenvolvimento do nosso setor industrial. Tá? Então nós tivemos ali balançando, tendendo para os dois lados. Tá? Então o lema do JK, tá? Um lema famosíssimo, tá? Que era o chamado 50 anos em 5, tá? Ou seja, desenvolver o Brasil do período de em 5 anos, mais equivalente ao seria um desenvolvimento em que seria realizado investimentos que daria para tipo 5 décadas, 50 anos, tá? Então, era o projeto desafiador, esse lema 50 anos em 5, né? O Brasil crescer em 5 anos o que seria crescido em 50 seria um desafio muito interessante para o JK, o Juscelino Kubitschek. E aí, para ajudar o Juscelino, ele criou tal, uma, uma condução que seria conhecido como plano de metas, né? Seriam 31 metas que ao final dos 5 anos de governo do JK, ele teria estabelecido essas 31 metas, teria concretizado essas 31 metas. Entre essas metas, principalmente há uma de destaque que e ele colocou em ênfase, tá? É, o plano de metas é igual eu coloquei para vocês aí, é o investimento nas áreas industrial, transporte, alimentação, energia e pela primeira vez nós temos a palavra educação aí
durante o governo do JK, tá? Então, olha só, o plano de meta, uma das metas que o JK ele fez questão de frisar foi a construção, a mudança da capital. É um tema polêmico, é um tema que gera muita discussão, porque a mudança da capital durante o período constitucional ele vem desde da Constituição de 1891. Já havia a ideia de transferência da capital para outro local do Brasil. E aí ela só vai ser concretizada com a atuação do próprio Juscelino Kubitschek à frente dessa transferência. Houve vários debates e a capital ela veio aqui para o território do nosso estado de Goiás, tá? Foi construída aqui na região ali mais ao nordeste goiano, a região de Goiás atualmente, né? Porque até 88 Goiás ela pegava também a região do atual estado do Tocantins. Então veio aqui, a capital ela ficaria mais centrada aqui a 200 quilômetros de Goiânia, tá? Goiânia teve um papel também interessante aí, como uma cidade alicerce, uma cidade que também daria base para a chegada desses materiais que seriam levados até a atual Brasília, tá? Então aí ficou concretizado. Qual que é o ideal da construção de Brasília? O ideal de integração regional. A capital no Rio de Janeiro afastava regiões, principalmente Nordeste e Norte, dessas questões políticas aqui do Centro-Sul. Então a ideia da capital, da transferência da capital, ela tem a ver muito com o ideal de integração regional, né? Bom, e aí eu coloquei para vocês também que na área industrial o Juscelino Kubitschek ele tem uma atuação principalmente na região sudeste, tá? Várias indústrias, tá? Então as áreas do plano de metas que foram desenvolvidas foi a indústria, tá? Que eu posso despontar, e o transporte também, tá? Então ali na região sudeste foram implantadas indústrias automobilísticas, tá? A indústria de cigarro, farmacêutica e de eletrodomésticos. Não é à toa que ainda esse polo é um polo muito importante, mas ali com o governo dos militares começou a ter, pós 64, começou a ter uma diversificação desse espaço industrial brasileiro, né? Bom, também com o propósito de desenvolver a região Nordeste, foi criada a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que tinha como principal ponto diminuir a questão do polígono da seca, tá, da região da seca, e industrializar as regiões centrais urbanas. Então, esse era o projeto da SUDENE, né? O JK ele concretiza alguns pontos do plano de meta, não todos, principalmente essas duas áreas que eu citei anteriormente, que é a área do transporte e também a área industrial. E a consequência do governo JK ela é muito tensa na área econômica. Por quê? Gasta-se milhões de investimentos na construção de Brasília, tá? Isso é um investimento tanto com capital estrangeiro quanto com capital nacional e vai levar a um aumento da inflação. Então, assim, a disparidade econômica aqui no Brasil ela cresce muito. Então, leva um aumento da inflação e o endividamento do Estado brasileiro para a concretização desses pontos do governo do JK, tá? E isso vai ser reflexo para os outros governos, como por exemplo o próximo governo do Jânio Quadros é, 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 e também ali no governo do João Goulart. Bom, por falar em governo do Jânio Quadros, foi o próximo presidente depois do JK, tá? O Jânio Quadros é um político que ele se insere dentro da ótica populista, tá? Um político de carreira meteórica.
entre os anos de 1947 e 1958. Em 47 ele foi de vereador e em 1958 ele já era ali, já tinha ocupado até o posto de governador de São Paulo. Então, automaticamente era um político muito populista, um político em que agradava, o jeito dele agradava as massas. E foi dessa maneira que o Jânio Quadros, uma figura ímpar da história brasileira, vai acabar se elegendo nas eleições de 1960. O Jânio Quadros, ele durante esse processo de condução da política brasileira, o Jânio Quadros ele não apresenta nenhum plano específico, né? Se a gente pegar desde o plano Dutra, desde o governo Dutra ele apresentou, por exemplo, o plano Salt. O próprio Getúlio Vargas apresentou o plano de industrialização nacionalista com a criação, por exemplo, da Petrobras e a criação da Eletrobras, um projeto de lei de criação da Eletrobras, né? O JK apresenta o plano de metas e o Jânio Quadros ele foi eleito sem um plano efetivo. Era um político muito contraditório, né? E ele também, o Jânio Quadros, tanto no plano interno quanto no plano externo, ele vai desagradar muita ala. Ele foi eleito, por exemplo, pela UDN e já após ele tomar a posse, ele já se desvinculou da UDN, né? Ele já ficou sem um partido. Então ele ganha a oposição da UDN. Então ele perde base, ele perde o seu apoio dentro do Congresso Nacional, né? E aí ele adota uma política de redução dos gastos públicos. Isso vai levar a um descontentamento, principalmente da ala americana. Nós temos que lembrar aqui que nós estamos num período de Guerra Fria, tá? E esses laços entre Brasil e Estados Unidos estarão aqui dentro do período, dentro do governo de Jânio Quadros, com relações muito estremecidas. E já já eu vou falar sobre isso, sobre a questão internacional, né? O Jânio Quadros vai adotar uma política de baixa relevância, por exemplo, o uso de biquíni em praia, a proibição de rinhas de galo e a proibição do uso de lança-perfume. A rinha de galo, sim, até tem uma questão, ambiental, tem uma questão em relação aos animais, né, que é proibida inclusive até hoje, a rinha de galo e o uso de lança-perfume também. Mas assim, além dessas medidas, tinha que ter um processo, tinha que ter um olhar um pouco mais amplo em relação à questão econômica, né? Na ala internacional, o Jânio Quadros se diz que como ele adota uma política internacional independente, ou seja, no auge da Guerra Fria, no momento de grande tensão da Guerra Fria, que foi o início dos anos 60, ele adota essa política e, além de adotar essa política, ele reata relações diplomáticas com o lado comunista, né? Com o lado socialista soviético. E isso deixa muito temeroso os Estados Unidos, já com um péssimo olhar sobre política internacional do Jango, tá? O Jango ele vai tomar uma atitude inesperada, que é condecorar o Ernesto Che Guevara com a maior honraria da ordem brasileira, que é a Ordem do Cruzeiro, né? E isso vai fazer com que a ala militar brasileira entre em descontentamento. Então chegou o Jânio, e isso tudo que eu estou falando, todas essas atitudes do Jânio, foi entre fevereiro de 1961 até agosto de 1961. Então você pega ali, foi um período de 6 meses que ele vai tendo essas atitudes e ganhando uma grande oposição em relação a vários grupos. A falta de, por exemplo, de governabilidade, porque já não tinha apoio com o Congresso, uma oposição mais acirrada de parte desses políticos que era ligada à questão entreguista norte-americana, ao liberalismo norte-americano, tá?
A alta da inflação, inclusive adquirida com a política econômica do JK, ele não consegue resolver a questão inflacionária e uma falta de projeto total em relação a esse governo dele, né? E tudo isso ele vai sofrendo várias pressões dessas alas, desses diversos segmentos políticos aqui, até que em 25 de agosto de 1961, numa atitude totalmente inesperada, o Jânio Quadros ele entrega uma carta de renúncia ao Congresso Nacional, e aí o Congresso Nacional lê a carta e aprova a renúncia do Jânio Quadros. Até hoje, essa renúncia inesperada do Jânio Quadros é motivo de debates. Não sabe se talvez ele tenha tido essa atitude porque ele teve uma expressiva votação pensando que o povo iria às ruas para numa atitude assim revolucionária de falar com que era uma tentativa de um chamamento das ruas para em favor à sua personalidade, mas tantas ruas ficaram caladas quanto o Congresso Nacional aprovou de imediato. E a aprovação da renúncia do Jânio Quadros, 25 de agosto de 61, e o detalhe, né, ele utiliza ali essa data de 25 de agosto, que é muito próxima ao suicídio de Getúlio Vargas, né, que foi cometido em 54, né? Então ele tenta associar isso numa jogada totalmente infeliz. E aí essa renúncia dele, aprovada pelo Congresso Nacional de 1961, vai levar efetivamente à abertura de um grave movimento institucional aqui no Brasil, né? Porque quem assumiria de fato pós a renúncia de Jânio Quadros seria o vice-presidente João Goulart, que inclusive estava numa viagem para a China comunista. Isso aí abre um grave precedente político de um período de transição muito turbulenta aqui pós essa renúncia em 61. Esse período eu vou tratar com vocês na próxima aula, que é o governo de João Goulart, tá? E depois do governo de João Goulart nós vamos observar o momento em que ocorre um período o período em que a própria ala militar, insatisfeita com esses governos de base nacionalista, vão acabar decretando o golpe civil-militar de 1964. Mas isso aí a gente vai falar na próxima aula. Beleza? Meninos, um grande abraço para vocês, um grande beijo e bons estudos. Até mais. Até a próxima aula.